Boa noite, agora a todos. Sei que alguns devem ter se preocupado um pouco durante a manhã, eu não estive presente. Estou ainda me recuperando, né, dessa viral, esse resfriado doido que está pegando todo mundo. Mas aqui estamos, pela graça de Deus, pela sua boa mão, para continuar a pregar, fazer aquilo que somos chamados a fazer e sempre com alegria em nossos corações. Muito do que nós vamos falar nessa noite, se você pudesse atentar, algumas palavras serão fé, amor, esperança, anseio, presença, chegada, a vinda, ou encorajamento e consolo. Essas serão algumas de nossas palavras passadas pelo sermão de hoje. Então, para que você possa estar antenado e estar bem habituado à mensagem que será pregada, já deixo aqui algumas dicas para os irmãos poderem acompanhar essa exposição da noite. Enquanto eu estava preparando esse sermão durante algumas semanas, eu recebi uma foto no meu WhatsApp, era a foto do meu pastor no portão da minha casa. Ali estava ele e logo depois, não demorou muito, ele mandou uma outra foto junto de minha mãe. Aquilo trouxe a lembrança da minha família, do lar, dos meus irmãos em Cristo, pois a minha igreja, a igreja que eu congrego, é na rua da minha casa, como se fosse a Bruna e o Zé aqui. Então trouxe toda essa lembrança ao meu coração. Aquilo foi um motivo de alegria muito grande com essa surpresa que meu pastor fez. Logo mandei uma foto de volta, que estava estudando e preparando, e assim ele mandou algumas mensagens. E aí trocamos por alguns minutos ali palavras consoladoras, de conforto, de encorajamento uns aos outros. Apesar da distância que eu estava deles ali, da minha mãe, isso não pode me distanciar do coração, dos afetos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos que eu tenho pelos irmãos e deles por mim também. Quando nós pensamos num irmão amoroso, esse irmão é aquele que vai buscar sempre nos fortalecer, nos encorajar em momentos mais difíceis em nossas vidas. Ele vai nos lembrar de coisas que só o crente pode lembrar a outro crente. A bendita esperança em Cristo Jesus, da sua volta, da sua vinda. A presença desses irmãos, então, é como se fosse um refrigério à nossa alma. A simples chegada deles, a permanência deles ao nosso lado, marca muito a nossa vida. Já te convido, então, a abrir suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso de número 17. Leremos até o verso de número 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso de número 17 até o verso de número 20. Embora a gente tenha todo um contexto dessa carta que será pregado, eu gostaria também e te encorajo a pensar muito na vida desta igreja, a Igreja Batista no Jardim Imperial. O quanto ela será familiarizada com a pregação de hoje. Então, a gente vai ler o texto, vai fazer a exposição do texto, e assim nós vamos ver também aspectos tão reais na vida desta igreja, a qual nós temos caminhado juntos. A partir do verso 17 diz assim: E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou a coroa em quem nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Oremos mais uma vez. Pai, aqui foi lida a tua palavra, uma palavra tão rica, tão abençoadora, ainda que em poucos versos. E se estivermos pregando à altura do texto, sempre estaremos pregando baixo demais, Senhor. Eu não consigo chegar ao entendimento mais profundo do que esse texto pode dizer, daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo na vida desses homens que escreveram, no caso o apóstolo Paulo, a igreja. Mas nos ajuda, Senhor. Nos dê entendimento, clareza nessa noite. Que a tua graça esteja presente em nossas vidas, Senhor, para poder sermos edificados nessa noite mais uma vez.
Que toda glória seja tua, Senhor. Que toda glória seja tua nessa noite. Nos ajuda. Edifica a tua igreja, Senhor, por meio desse teu servo, desse vaso de barro, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Se pensarmos rapidamente, num breve contexto, para poder entender toda essa passagem que nós lemos, ainda que não tenhamos lido uma porção maior, ela está contida lá em Atos 16 e Atos 17. Você vai se lembrar de um chamado a Paulo para descer a Macedônia e pregar o Evangelho. Você vai se lembrar de Paulo passando por uma cidade em Filipos, naquela região. Paulo sendo preso, açoitado. Paulo logo depois ele vai a uma região chamada Tessalônica. Ali ele entra nas sinagogas e começa a discutir e debater durante 3 dias com aqueles homens. Paulo se mantém firme, prega sobre o Cristo que deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, proclama sobre esse Cristo a quem chegou e se revelou a ele, com firmeza aqueles homens. Alguns são persuadidos a ouvir esse evangelho e a crer nesse evangelho e se voltam e se juntam a Paulo nessa caminhada, nessa peregrinação que se dá na sua segunda viagem missionária. Mas não fica por aí. Alguns homens tomados de inveja, naquele momento, começam a ir à direção de Paulo e de Silas, ou Silvano. Mais à frente, vão dizer que esses homens entram numa casa de um homem chamado Jason e não encontram Paulo e o outro missionário Silvano. Aquele homem, Jason, é tirado de sua casa, junto de outros homens que ali estavam, e aí aqueles homens que estavam invejando a pregação de Paulo e o que Paulo estava fazendo naquela cidade, falam: olha, esses homens têm bagunçado a nossa cidade. Eles têm falado que existe um Jesus que é rei, não têm obedecido aos decretos de César. Apenas César é rei, mas Paulo declarou: Jesus é rei. Paulo é expulso, bem dizer, daquela cidade, daquela região, e os irmãos ali botam Paulo para ir para um lugar chamado Bereia, e ali Paulo começa a pregar também naquela região, onde aqueles homens eram mais nobres que os de Tessalônica, e recebiam a palavra com mais agrado da parte de Paulo. Mas não fica por aí. Aqueles judeus que haviam invejado Paulo em Tessalônica vão até Paulo também, procurar por ele em Bereia, e ali também começam a blasfemar e contra Paulo e contra os servos de Deus. Paulo é enviado para o litoral, para uma região chamada Atenas, muito conhecida de nós, está em Atos 17. Sendo que ele se separa dos seus amigos Silvano e Timóteo, que ficam em Bereia durante um tempo, até que eles possam se juntar novamente. Nesse contexto, Paulo vai depois escrever e vai narrar essa história de Tessalônica, o que aconteceu com a vida deles para com aqueles irmãos. E é por isso que estamos lendo que ele está separado por breve tempo desses amigos. 3 características marcam a vida do apóstolo Paulo e deve ter uma influência também para as nossas vidas diante de um testemunho da própria igreja e de Deus. Paulo tinha uma vida que era vivida de forma piedosa, justa e irrepreensível. Esse testemunho era tão válido e importante na transmissão do evangelho para aqueles irmãos. Paulo não podia viver contrário a esse testemunho diante de Deus e da igreja. Por isso Paulo pôde dar graças a Deus diante daqueles irmãos, por eles receberem a palavra de Deus, não por força humana, não por seu poder, mas sim como ela é verdadeiramente, onde essa palavra, que é poder do Senhor, que é o Evangelho, atuava eficazmente na vida desses homens que creram. Paulo, com isso, de que forma ele caminhou na entrega desse Evangelho? Paulo foi aquele que teve ousada confiança no Senhor, ainda que em meio a muita luta, como nós vimos diante desse contexto. Paulo foi alguém aprovado por Deus e a ele foi confiado esse evangelho e a essa pregação. Paulo foi alguém que buscou agradar Deus em tudo que ele fazia no seu ministério, para, como vai dizer em Coríntios, para que ele mesmo não se encontre desqualificado depois de ter pregado. Paulo foi alguém amável, afável diante da igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Paulo foi alguém que doou a sua própria vida pela vida dos seus irmãos. O primeiro capítulo de Tessalonicenses fala a respeito de uma igreja ideal, uma igreja que é modelo, uma igreja que é operosa e que está espalhando o seu testemunho por todas as outras igrejas daquela realidade, aquela comunidade como um todo. Já no segundo capítulo, aqui o capítulo que acabamos de ler, a gente vê Paulo como um servo cristão ideal ou um pastor ideal. E aqui está cada um de nós como um modelo, como um servo cristão nessa caminhada. Ele não somente apresentou o evangelho aos seus irmãos, não somente pregou por palavras, mas ele também seguiu a fé dos seus irmãos de perto. Ele caminhou junto.
Ele não só abriu a Bíblia, ele não só pregou as Escrituras, mas ele, depois que aqueles irmãos se converteram a Cristo, Paulo continuou encorajando eles a uma excelência na vida cristã, para que eles continuassem firmes no Senhor em todos os momentos, embora cercados de muitos sofrimentos, irmãos, que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, de todos esses homens que estavam ao seu lado. Paulo não deixou de elogiar aquela igreja. Sabe por qual motivo? Por ver a perseverança deles, por ver que aquela igreja continuava perseverante no Senhor, não tinha abandonado os caminhos, embora Paulo estivesse tão distante daqueles irmãos. Paulo ainda, ele está feliz com a igreja e o seu progresso. Uma das coisas que marca na nossa vida, nessa caminhada cristã, é estar alegre com a igreja de Deus. A gente pode pensar, como uma vez perguntaram a um certo homem pregador, como está a sua igreja? Ele falou, a minha igreja está muito mal, mas a igreja está muito bem. A igreja do Senhor está muito bem, a despeito dos nossos sofrimentos, das nossas lutas. Paulo olha para a igreja de Tessalonicenses e ele vê a alegria daqueles irmãos. Paulo está alegre com essa igreja. Paulo não tem nenhuma reclamação dos seus irmãos. Paulo olha para eles e vê eles perseverando na fé, e ele continua mais feliz ainda em receber notícia desses irmãos, o que encorajou ele ainda mais, diante da sua caminhada, diante da sua jornada. Por isso ele disse todas essas coisas para incentivar os seus irmãos ainda mais à fé e ao serviço cristão. Lembre, a fé e ao serviço cristão. 1 Tessalonicenses, irmãos, é chamada de um clássico da amizade pelos autores. Aqui está uma passagem onde Paulo demonstra sua profunda afeição pelos seus irmãos e ele respira através de suas palavras ao escrever essa carta. E a gente vai ver isso, o quanto Paulo está alegre com essa igreja, mesmo distante dos seus irmãos. Paulo está feliz. Se você observar rapidamente comigo, vamos olhar a exposição a partir do verso 17, novamente, diz assim: E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. O anseio de Paulo pelos seus irmãos, o anseio de Paulo pelos seus companheiros. O verso 17 aqui inicia marcando algo tão profundo para nós, que é o relacionamento entre esses missionários, Paulo e Silvano, e a igreja de Cristo. O relato de Paulo, aparentemente aqui no texto, fica dito para nós, ensinado, que houve uma separação prematura e dolorosa, como nós falamos, dentro do contexto onde Paulo é arrancado daquela cidade e se vê distante. Numa outra tradução mais antiga, vai dizer que Paulo foi orfanado de seus irmãos. Orfanado por breve tempo. O breve tempo aqui tem a referência de que alguém que foi tirado daquele momento não demorou muito para que ele tivesse todo esse sentimento de separação e de anseio, de desejo em ver seus irmãos. Não demorou muito, irmãos. Paulo fala, foi por breve tempo que aconteceu isso, entre a minha partida de vocês, a saída, e até eu ter todo esse sentimento. Talvez a gente esqueça muito dos nossos irmãos durante muito tempo. Paulo está dizendo que foi um breve tempo, desde que eu parti daí e fomos expulsos dessa cidade, mas até eu sentir essa força, esse anseio por vocês. A metáfora aqui é aplicada de filhos que foram privados de seus pais, ou de pais que haviam perdido os seus filhos. Estão distantes, estão separados. Nesse caso aqui, Paulo está impedido, ou é impedido pelos judeus de continuar a sua evangelização naquela cidade. Contudo, não foi apagado em seu coração a disposição da parte dos missionários de visitar seus irmãos mais uma vez. Isso é bonito demais. No versículo 17, a gente vê uma referência aos esforços desses missionários em se empenhar cada vez mais para estar de novo com seus amigos. E o versículo 18 é uma resolução do que sentiram Paulo e os missionários sobre aqueles irmãos em voltar em Tessalônica. Ao ponto de Paulo mesmo dizer em suas palavras, eu, Paulo, quis visitar-vos. Provavelmente não foi só o sentimento de Paulo, mas também dos seus amigos aqui, sendo misturado nessa volta a seus irmãos. Se você olhar no versículo 18 comigo, a expressão, por isso quisemos ir até vocês. O verbo aqui expressa bem mais do que um simples desejo, irmãos. Bem mais do que uma simples partida, bem mais que uma simples ida, ou um sentimento tão superficial no coração de Paulo. Paulo aqui está resolvido. Há uma ação deliberada de Paulo, positiva. Eu me lembro de um amigo que eu tenho no Rio.
Tiago Vital é o nome dele. E guarde esse nome e ore pela vida dele. Ele está afastado do evangelho, ele cresceu comigo na igreja, desenvolvendo a vida cristã, o evangelho, ouvindo seus pais, mas durante um tempo nós nos afastamos e ele continua afastado, e Deus, pela sua graça, me trouxe de volta. Muitas vezes, quando eu estou em casa, eu penso assim: hoje eu vou visitar o Tiago, hoje eu vou na casa dele, e pergunto: Rita, o Tiago está aí? Tá dormindo, vem logo. Passa algumas horas, eu não estou lá. Passa alguns dias, eu não estou lá. Isso, por mais que esteja no nosso coração, por vezes pode se tornar um sentimento superficial, mas Paulo está decidido, resolvido. Nós quisemos ir até vocês. E nós desejamos ir com verdade até vocês. Mas Paulo, em sua escrita, ele faz menção também de outros missionários junto deles. Ele afasta qualquer possibilidade ou suspeita de que esses missionários, por estarem distantes desses irmãos, foram aqueles que abandonaram os seus irmãos, viraram as costas para os seus irmãos. Por isso Paulo dizer que foi mais de uma vez, aqui não é um número específico, para dizer, olha, foi incontáveis vezes que nós tentamos estar aí entre vocês, mas não conseguimos. Podemos imaginar algumas pessoas ou alguns casos acontecendo nessa região, algumas esposas daqueles homens que estavam ali, que foram convertidos ao evangelho, que vai dizer que algumas mulheres de posição altíssimas deram ouvido ao evangelho que Paulo pregou, e alguns homens pudessem estar confundindo a mente dessas pessoas que converteram ao evangelho de Cristo, e alguns podem estar dizendo: esses propagandistas judeus, eles formam um belo bando, eles vêm aqui, retiram vocês de dentro das nossas sinagogas, pregam essas palavras, e aí fazem com que vocês se liguem a eles, mas eles partem em retirada. E aí, quando chega um momento de dificuldade, ou surgem os problemas, deixam vocês aqui de forma ingênuas, entregues ao problema, ao medo e à dificuldade. Paulo, para desmentir esses homens, essa possível ideia de que Paulo tinha abandonado, Paulo vai dizer: olha, escrevendo de volta, quisemos mais de uma vez estar com vocês. Esse tem sido o seu desejo diante de pessoas tão distantes? Eu quero estar com você. Isso é presente. Eu desejo. Você está decidido em seu coração visitar pessoas que você realmente colocou em sua lista, em sua vida? Então coloque isso diante de Deus em oração. Contudo, na tentativa de Paulo mesmo ir até seus irmãos, ele se vê diante de uma frustração da sua partida, onde vai dizer no verso 18 que Satanás nos barrou o caminho. Veja na sua Bíblia: Satanás nos barrou o caminho, ou Satanás nos impediu. A palavra aqui, no original, quer dizer exatamente alguém que foi cortado. Pense em alguém que é impedido no seu avanço, em seu caminho, por alguém e tem o seu caminho cortado. Uma estrada intransitável é o que Paulo está enfrentando aqui agora. Você já imaginou aquela viagem tão sonhada que você se prepara para todo ano ir? Seja aquela casa de praia, ou aquela igreja que você vai visitar, ou aqueles familiares distantes, e aí você sempre vai por aquele caminho. E aí, durante um período, acontece uma tragédia da natureza. Não está diante de nós, não podemos fazer nada, aquela estrada se rompe, parte, assim como aconteceu no litoral norte, se não me engano, no caminho das praias, né, de São Sebastião. É isso? Me corrijam, tá certo? Imagina uma estrada que agora não tem mais acesso. Paulo está diante dessa situação. Alguém impediu o caminho de Paulo, e nesse caso aqui foi o próprio Satanás. Algo a se pensar diante dessa passagem, diante desse trecho, que não torna diante de nós e da minha capacidade dar os mínimos detalhes sobre o impedimento. Mas podemos observar, à luz do texto de Atos, algumas coisas que aconteceram. E eu vou ler aqui rapidamente. Atos vai dizer o seguinte, Atos 16, a partir do verso de número 6. Se vocês quiserem abrir e acompanhar também. Atos 16, versículo 6. E percorreram a região de Frígio e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Veja, nesse caso aqui, meus irmãos, a gente vê Lucas narrando que o Espírito Santo
foi aquele que proibiu Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia. Mas o texto que acabamos de ler narra em Tessalonicenses que foi Satanás que impediu seus esforços para retornar a Tessalônica. Uma boa pergunta a se pensar aqui nessa noite a respeito dessa parte tão difícil de ser interpretada, até porque o texto não dá maiores detalhes, é o seguinte: como podemos saber se Satanás está se opondo a nós ou se o Espírito está nos dirigindo? Você já se pegou nessa dúvida? Sim? Imagina, você está indo fazer alguma coisa, algum lugar, e aí você não foi, você pensa, Satanás barrou o caminho. Ou será que você se vê quando alguém realmente é guiado pelo Espírito Santo? A única resposta que eu tenho aqui para essa parte do texto, e junto com os homens que escreveram o Novo Testamento, é o controle soberano de Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, em tempos diferentes, em épocas diferentes. A única coisa que a gente pode olhar para o texto é que vê num primeiro momento em Atos a ênfase é dada àquele responsável pela expansão da igreja, que é o Espírito Santo. Mas aqui a ênfase é dada àquele que Deus usou como instrumento nesta situação específica. Deus é soberano. Satanás só pode se opor a nós se Deus lhe der permissão, assim como foi com a vida de Jó. Aqui erramos em dois extremos muito graves na caminhada cristã. Primeiro, de atribuir tudo a Satanás. E como tem crente que faz isso, irmãos? Não fui ao culto de manhã, aconteceu alguma coisa, Satanás me impediu. Caiu alguma coisa dentro de casa, é Satanás aqui. E há até um jargão muito conhecido, popular, por alguns, que o inimigo está... Essa igreja não fala, tá vendo? Satanás está furioso. Você já ouviu isso? Alguns falam, o inimigo está furioso. Qualquer coisa a gente até brinca com isso. Esse é um extremo. Atribuir tudo a Satanás. Mas um outro risco que nós temos, e o outro extremo tão perigoso, é não reconhecer a existência de uma força maligna, espiritual, que se opõe ao progresso do Evangelho e que tenta cada um de nós crentes abandonar a fé dia após dia. Olhe na sua Bíblia, no capítulo 3, o verso de número 5. Diz assim: foi por isso que, não me sendo impossível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Paulo está preocupado com esses irmãos, preste atenção, não é se eles estão mais ricos, não é se eles são crentes agora abastados, se eles conseguiram uma boa casa, se eles conseguiram um bom carro, se eles conseguiram um bom emprego. Isso tudo tem sua importância, mas Paulo está preocupado com a fé deles, se eles estão firmes, é a respeito da fé deles. Isso é o maior presente que Paulo tem em receber daqueles irmãos, quanto à fé deles. E o que Satanás está tentando fazer conosco todos os dias é derrubar a nossa fé. Não é te tirar de um trabalho, não é te deixar sem roupa, não é te deixar um dia sem estudar. Satanás está preocupado com a sua fé, em minar a sua fé, em fazer você desacreditar de tudo que você já ouviu quanto ao Evangelho. E como tem pessoas assim. Conheço uma irmã que caminhou ao nosso lado numa igreja, labutou, trabalhou tanto, mas ela foi para uma região onde ela ouviu tanta baboseira, tanta asneira, e quando ela voltou para a cidade dela, ela chegou diante de um pastor que havia ensinado ela tanto sobre o Evangelho e disse nos olhos daquele pastor: você ainda crê nesse Evangelho? Você ainda crê nesse Evangelho, nessa coisa que dizem? Cuidado, Satanás está tentando cada um de nós, então não vá por esse extremo. Há um texto brilhante nas Escrituras que diz que Satanás pediu permissão ao Senhor Jesus Cristo para peneirar Pedro como trigo. Você se lembra dessa passagem? Um grande pregador ilustra essa história, dizendo que Satanás quer fazer com Pedro, colocar ele numa peneira, e diante dessa peneira, chacoalhar Pedro, passando só o trigo e ficando só a fé de Pedro. Se Satanás conseguir fazer isso na nossa vida, ele ganhou tudo o que ele precisa. Não permita. Tenha irmãos que te sustentem. E antes de tudo, saiba, como disse o Senhor: mas eu roguei por ti, Pedro.
para que a tua fé não esmoreça. E quando se converter, converta outros. Por isso, Paulo, já não suportando mais a preocupação que dominava o seu coração, ele envia Timóteo em seu lugar para fortalecer e animá-los na fé. Veja o capítulo 3, verso de número 2. Por isso, não podendo esperar mais, verso 1 ainda, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, Paulo e Silvano, e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Veja a necessidade, os cuidados do apóstolo Paulo em meio às provações daqueles irmãos. Veja a preocupação de Paulo em renunciar à presença do seu próprio amigo, jovem Timóteo, filho na fé. Paulo abre mão de Timóteo, porque Timóteo ele sabe que é aquele que não tem outro interesse senão nas coisas de Cristo, no bem-estar da igreja, dos seus irmãos. Então Paulo fala: Timóteo, seria muito bom se você estivesse do meu lado, mas eu abro mão por amor daqueles irmãos que estão lá sozinhos, precisando de ajuda. Timóteo, se eu estou impedido, vá no meu lugar. E não sabemos as circunstâncias por que Timóteo teve essa liberdade. Pensando bem ainda, as boas novas que Timóteo vai a esses irmãos e traz a Paulo, encoraja Paulo em suas próprias dificuldades. Na ocasião, levaram Paulo a dar graças a Deus e ansiar ainda mais por ver seus irmãos. Olha que coisa magnífica. Paulo está ansiando em ver seus irmãos, com saudade dos seus irmãos. Paulo envia Timóteo. Ao retornar, Paulo descobre que seus irmãos querem ver Paulo também e está muito feliz. Veja comigo o capítulo 3, a partir do verso de número 6. Capítulo 3, verso 6 diz: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de quem sempre guarda grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. O verso 8, para mim, é um dos versos mais lindos dessa parte. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Paulo envia Timóteo. Ouve que esses irmãos estão firmes no Senhor. Seu coração exulta de alegria e fala, como se fosse um respirar: agora eu tenho vida, porque vocês estão vivos no Senhor. Vocês estão firmes no Senhor. Você já teve essa sensação de procurar alguém, depois de tanto tempo, perguntar da fé dessa pessoa, ainda que você tenha encorajado, ajudado essas pessoas, e aí você ouve dessa pessoa, a pessoa fala: estou bem, caminhando com o Senhor. Lembra a terceira carta de João, que foi apresentada pelo nosso missionário Samuel aqui? Não tem maior alegria do que esta, em saber que os meus filhos andam na verdade. Paulo olha para esses irmãos e ele respira, ele tem vida, porque eles estão firmes no Senhor. E nos chama a atenção a maneira de Paulo falar aqui, desse encorajamento que ele recebeu. Nos chama a atenção a forma que a igreja de Tessalonicenses também lidou com o apóstolo Paulo, com os cuidados para com o apóstolo Paulo. O progresso desses membros na fé cristã fizeram com que Paulo tivesse ainda uma alegria maior diante dos seus sofrimentos também. E aqui esse relacionamento entre o pastor e essa comunidade marca um relacionamento mútuo entre cada um desses irmãos, em que pode ajudar um ao outro ou pode prejudicar a caminhada cristã. E aqui eu tenho duas aplicações muito importantes para nós nessa noite. A primeira, precisamos dividir as cargas com os nossos irmãos na obra do Senhor. Precisamos dividir as cargas com nossos irmãos na obra do Senhor, ombro a ombro, lado a lado, meus irmãos. Com alguém que não é centrado em si mesmo, com alguém que olha para o irmão que está ao nosso lado. Paulo fez isso, ele pensou, já pensou se Paulo pensasse o seguinte: não, Timóteo, não vá, fique aqui, eu preciso de você. Paulo abriu mão de Timóteo, para que Timóteo ajudasse a outros. Nós temos trabalhado nessa quadra. Alguns têm trabalhado até muito mais, confesso. Hoje era o meu dia específico de estar ali na tarde do esporte. Mas como eu disse, eu estava meio ruim de saúde, eu pensei em me preparar melhor para a entrega desse sermão. O pastor José tem nos entregado durante o grupo a lista de quem vai participar, de quem vai atuar, tudo bem dividido, tudo bem trabalhado. Seja na divisão dos coletes, dos jogadores, o tempo, das coisas que vão ser feitas ali e da parte principal que nós temos, que é fruto desse projeto, o que a igreja deve fazer, que é a pregação do Evangelho. Ele nos envia uma devocional e ali nós compartilhamos essas devocionais com os garotos.
No dia que eu estava responsável, eu pensei, vou fazer tudo conforme foi me ordenado. Sabendo que somos servos inúteis, né, pastor? Cheguei ali, dividi os times, fiz tudo. Já lidei com um projeto de futebol na igreja no Rio de Janeiro. Foi muito bom. Um amor por esses garotos não é indiferente. Chegou na hora da devocional, sou um seminarista. Está ali tudo montado, é só ler, é só compartilhar, vou fazer. Mas quando eu olhei para o lado, havia um homem naquela quadra, junto de sua esposa e seu filho que ali estavam. E eu pensei, eu não posso, de maneira alguma, compartilhar essa palavra sozinho a tantos garotos que aqui estão. E eu fiz o seguinte, irmão Reinaldo, chegue aqui fazendo um favor. Você está no grupo do esporte? Ele, sim. Você viu lá que tem uma devocional? Hoje você vai me ajudar então a compartilhar essa devocional. Você escolha as perguntas que você quiser falar e você vai falar. E eu vou te ouvir, eu vou te acompanhar. E a gente vai falar junto a esses garotos. Isso é compartilhar. Isso é paracaléu, é chamar para perto. Isso é consolar, é exortar, fortalecer nossos irmãos. E a gente precisa fazer isso como Paulo fez com Timóteo, encorajando cada um dos irmãos a trabalhar, a ser atuante nesta obra do Senhor. Temos pessoas experientes, capazes, com grande potencial nessa igreja de servir o Senhor nesta região. Então não se limite às suas dificuldades. Peça a graça do Senhor para que Ele te levante como obreiro que possa ser aprovado neste lugar a ministrar a palavra de Deus nos corações de pessoas. Você tem testemunho de vida. Cristo é tudo em todos. Temos tudo de Cristo em nós. Você pode muito bem falar aonde Deus te colocar. E faça isso aonde Deus já tem dado a oportunidade de fazermos. No esporte, nas escolas, nos grupos discipulados, onde nós pudermos atuar, vamos trabalhar, irmãos. Minha mãe gosta muito de uma passagem que é: sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho nele não é em vão. Se tem um versículo que minha mãe fala e ama me lembrar, é esse versículo. Sejamos esses perseverantes. Uma outra aplicação para nós aqui é que eu pergunto a cada um de nós: qual foi a última vez que você encorajou alguém a permanecer firme na fé? Qual foi a última vez que você olhou para esses irmãos que estavam por vezes capengando e ligou para esses irmãos, foi até esses irmãos e ajudou esses irmãos a caminhar firmes na fé? Veja, o versículo 17, Paulo fala de um desejo intenso aqui de ver o rosto dos seus irmãos. Paulo fala de empenho, Paulo fala de uma ideia aqui de alguém que se apressa e é diligente, tem grande anseio, desejo pelos seus irmãos. É bem provável, meus irmãos, que nessa noite, alguns dos nossos irmãos, eu não vou me referir a pessoas que estão fora da igreja aqui, que estão afastadas, vou me referir ainda a cada um de nós aqui dentro dessa casa de oração nessa noite, da igreja do Senhor, que estão dizendo como salmista: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu amparo e meu libertador. Senhor, não te demores. Talvez alguém aqui dentro dessa casa, nesta noite, está dizendo como salmista: estou aflito e desesperado, apressa-te, ó Deus. Deus pode fazer sozinho? Sim. Deus podia muito bem cuidar do jardim sozinho, sem a ajuda de ninguém, mas Ele colocou o homem ali para cuidar daquele jardim. Deus deu a sua igreja para que nós pudéssemos nos ajudar mutuamente, nos edificar, nos consolarmos uns aos outros. Deus deu a igreja para que ao ouvir esse grito: apressa-te, vem depressa, meu irmão, vem me socorrer, a gente possa ir de forma decidida, resolvida, como a vida do apóstolo Paulo. Por isso ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 8: assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornaste muito amados para nós. Paulo fala: olha, não só o evangelho, mas a própria vida, estávamos dispostos, preparados para isso. Paulo fala de uma figura aqui maravilhosa, sobre um irmão amoroso, um irmão carinhoso, que cuida dos seus irmãos, e que é cooperador da alegria dos santos. Não alguém que tenha domínio sobre a fé de cada um dos irmãos, mas alguém que é cooperador dessa fé, porque é pela fé que vocês estão firmes. Muito mais, um homem na história, Richard Sibbes, vai dizer o seguinte sobre a igreja,
que a igreja é aquela doce comunhão dos santos para fortalecer e encorajar uns aos outros no caminho de santidade. Aquela doce comunhão dos santos que busca fortalecer e encorajar um ao outro nos caminhos de santidade. Você tem vivido dessa forma? Você tem buscado encorajar uns aos outros no caminho de santidade? Você, ser irmão, essa irmã amorosa, que olha para o seu irmão a despeito de tantas diferenças, seja de idade, seja de história, seja de posição social, isso fica muito aquém, irmãos, quando estamos diante de uma verdade que é a igreja do Senhor. Fortalecer e encorajar uns aos outros a santidade. E essa igreja aqui tem me ensinado muito o que é fortalecer e encorajar uns aos outros nesse caminho. Versículo 19 e 20, a segunda e última parte do nosso sermão, se você puder olhar, diz assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou a coroa em quem nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Cada capítulo dessa primeira carta aos Tessalonicenses termina fazendo uma referência ao retorno de Cristo, ou seja, com a vinda de Cristo, a sua vinda última. Os olhos de Paulo estão nesse evento futuro. No primeiro capítulo ele faz referência a essa vinda futura associando a salvação. Já no segundo momento, que é o segundo capítulo, Paulo faz essa referência da vinda futura ao serviço cristão. Cristo virá, isso é certo. Vamos continuar servindo, vamos continuar trabalhando. Paulo considerava a igreja de Tessalonicenses como sendo a sua esperança e fonte de alegria futura na vinda do seu Senhor Jesus Cristo. Paulo, por isso agora, nesse momento, seu amor pelos Tessalonicenses é extraordinariamente forte, é alguma coisa que foge dele, grita no coração de Paulo. Paulo não conseguia fazer outra coisa senão olhar para a vida desta igreja, senão olhar o desenvolvimento deles, a glorificação deles que alegrava o seu coração e a vitória final deles diante da vinda de Cristo como sua coroa de glória. Quando Paulo faz a referência da alegria e coroa de glória aqui, Paulo não está considerando uma coroa de glória de forma no sentido isolada, como uma obra de suas mãos que é separada de todo aquele trabalho que foi feito ali, como se fosse algo que trouxesse algum tipo de orgulho da sua parte. Logo no início do capítulo 2, no verso 5, ele fala: olha, a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretexto ganancioso. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Paulo não está buscando nenhum tipo de glória, não está dizendo, olha, é uma obra só das minhas mãos, eu que fiz, e os missionários estão comigo, não. Mas Paulo pode olhar para essa igreja e ele pode ficar alegre na presença do Senhor Jesus Cristo, por ver seus irmãos progredindo na fé, continuando firmes no caminho do Senhor, ao invés de ser dominado por uma tristeza que o tomasse ao ponto de olhar para aquela igreja. Imagina se Paulo tivesse recebido uma notícia: olha, aqueles irmãos todos definharam do evangelho, sucumbiram à fé, abandonaram, viraram as suas costas para o imperador César, não querem mais saber de Cristo. Não, Paulo pode ficar alegre, por isso ele olha para essa igreja como uma coroa. Mas o sentido aqui não é que Paulo está querendo uma coroa física. Paulo sabe que ele receberia a sua coroa das mãos do próprio Senhor, o justo, que daria não somente a ele, mas a todos que aguardam e amam a vinda de Jesus Cristo. Para Paulo, os Tessalonicenses aqui eram a sua própria coroa em vista. Paulo olha para a igreja, assim como eu estou daqui da frente olhando, e ele fala: em vista dos meus olhos está essa igreja como uma coroa na presença do Senhor. Paulo olha para a igreja como essa coroa que exultamos, símbolo de uma posição exultada e alegre, não uma coroa literal. Imagina se fosse um departamento infantil aqui agora, e eu fizesse assim com os irmãos no culto: olha, agora ao sair da porta ali, todos vão pegar a sua coroazinha de papel e vão colocar na sua cabeça. E aí todos seremos o quê? A coroa. A igreja, a alegria, a coroa que Paulo tem como glória. Não é isso. Não é uma forma literal, mas Paulo olha a igreja como uma igreja que está
esses elementos: justiça, glória, perfeição e nosso Cristo. Paulo tem orgulho desses crentes. Paulo está feliz com esses irmãos. Por isso ele fala da sua coroa e glória de alegria. Com as coisas que você tem conquistado nesse mundo, com as coisas que você recebeu até do próprio Senhor Jesus Cristo, você se apegou tanto a elas, tão boas, com o que você tem se gloriado? Certo homem vai dizer o seguinte: a maior glória na vida de um homem, a maior glória que alguém pode ter é que ficou no caminho, caminhando no aspecto de discipulado, em fazer discípulos, a pessoas se renderem a Cristo e andar indo. Eu vou trazer aplicações para essa noite com tudo que e elas são muito importantes, assim como o texto que já pregamos até aqui. Primeiro, é nosso dever nos preocuparmos com nossos irmãos. Se possível, manter um relacionamento mais próximo possível que pudermos. Talvez nessa noite você esteja distante de pessoas tão queridas que você queria estar nessa noite. Pense nelas. Pense nela por alguns segundos. Pessoas que você desejaria estar nesse exato momento. Você não pode. Alguma coisa te fez estar distante dessas pessoas. Ainda que pessoalmente distante, mantenha elas perto do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Não esqueça dessas pessoas. Eu dei um exemplo aqui de um jovem chamado Tiago Vital. Eu estou aqui em São Paulo. Ele está lá no Rio de Janeiro. Eu não me esqueço do Tiago, de maneira alguma. São anos orando pela vida dele. Eu não vou parar de orar pela vida dele. Ele é um grande amigo. E se Deus quiser, Ele vai trazê-lo de volta, assim como fez com a minha vida. Eu estou distante do Tiago pessoalmente, mas ele está nos meus pensamentos. Ele está perto do meu coração. A visita dos santos ela é evangelística. Eu não falei no início, me perdoem, mas o tema dessa mensagem é a visita dos santos. Eu lembro de uma irmã nessa igreja que disse que ela estava na casa de uma senhora ou de uma outra moça, e ela disse que com ela, e essa irmã disse para ela: não saia daqui. A visita dos santos ela é evangelística. Depois de que Paulo teve uma visão em Macedônia, ele desceu, foi para uma outra região onde ele passa a pregar o evangelho. Você deve se lembrar da conversão de uma mulher chamada Lídia, a vendedora de tecido púrpura na cidade de Tira. O texto vai dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o quê? As palavras que Paulo pregou. O que mais marca nessa narrativa, os acontecimentos depois da conversão de Lídia: Paulo está preso, mas ele é liberto pela mão poderosa do Senhor. Aquele carcereiro, você lembra da história? Apavorado, querendo tirar sua própria vida, porque assim era o combinado com aqueles que permitiam que os presos fugissem. Contudo, o apóstolo Paulo diz, sabe o que para aquele homem? Não faça isso. Não faça isso, estamos todos aqui. Sabe o que se faz pensar aqui? Presença. A presença dos santos naquele lugar. A Senhor fazer para ser salvo. Paulo e Silas respondem: você e sua casa. A visita dos santos é evangelística. Onde vocês entram ou entrarem, saiba, a presença de vocês é evangelística. Ela leva Cristo junto. Apresenta Cristo, o evangelho de Cristo. O que nós ganhamos se prender das nossas coisas cotidianas, do nosso comodismo para ir até outras pessoas, ou simplesmente estar decidido de outras pessoas, nós amadurecemos juntos. Eu me lembro também na vida desta igreja, jovens que visitaram outras pessoas mais idosas, como exemplo da nossa jovem missionária Sara, junto de sua família, indo à casa do nosso irmão Cláudio e da irmã Maria,
com um ukulele tocando louvores ali naquele momento em tempos difíceis. Mas hoje nós temos também irmão Cláudio, irmã Maria como exemplo, visitando a outras pessoas também. Não só eles, mas tantas pessoas aqui nessa igreja assim fazendo. Vocês lembram de Lídia ainda? Paulo não se esqueceu dela, daquela irmã de sua casa que falou que podia abrir suas portas. Fique em minha casa. Depois deles saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia novamente, onde encontraram seus irmãos e os encorajaram. Isso está lá em Atos 16:40. Paulo vai à casa de Lídia, encoraja todos naquela casa, conforta todos naquela casa, com a presença deles, a chegada deles novamente, depois de uma prisão intensa. Sabe o que eu tiro aqui como aplicação para nós? Vá à casa de Lídia. Vá à casa de Lídia. Mas Rodrigo, Lídia não mora aqui. Vá à casa aonde há os grupos discipulados. Vá à casa da irmã Marinete, vá à casa da irmã Vera, vá à casa da irmã Antônia, do irmão Antônio, vá à casa dos irmãos que abriram suas portas para receber esses grupos, para ser encorajados, para encorajar e ser encorajado, para ser edificados. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei num discipulado, e eu eu era o único solteiro ali naquela casa. Todos casados, irmãos mais velhos, experientes, de cabeça branca. Irmã Rosa está aqui, pode lembrar disso. E eu fui encorajado. Mas eu também encorajei a muitos naquele lugar. Vá à casa de Lídia. Você sabe onde é a casa de Lídia. Vá até lá. Todos são alimentados, feridas são curadas, os seus medos são aquietados. São protegidos dos perigos espirituais e confortados em suas angústias. Vejam que palavras confortadoras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7, a partir do verso 5. Eu vou ler para os irmãos. Porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Olha só, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Como a sua chegada na vida de alguém é tão importante. Como as pessoas que chegam até você são tão importantes. Não pense apenas em seus interesses espirituais, meus irmãos. Eu te convido a abrir o último texto das Escrituras em 2 Coríntios, capítulo 1. Abra comigo rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Te convido a ler junto comigo esse texto. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 3, até o verso 7. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, igreja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sei que as traduções são diferentes, mas guarde esse texto. Se for medir pela nossa leitura, a gente está precisando rapidamente ser consolados aqui.
Mas guarde esse texto é lindo demais. Então eu falei sobre a consolação, como somos consolados e consolamos a outros. Por fim, quando os santos não visitarão mais? Eu falei sobre a visita dos santos e a importância de visitarmos uns aos outros, da sua chegada, da sua presença, do seu encorajamento, do seu fortalecimento. Mas quando nós deixaremos de visitar? Na visitação final de Cristo. O texto no versículo 19, em Tessalonicenses, vai dizer que em quem nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda. A palavra aqui é parousia, que quer dizer presença, ou que marca o momento da vinda de Cristo até nós, da sua chegada. Isso está no Novo Testamento falando sobre o retorno de Cristo. 2 de Pedro 3,2 vai dizer o seguinte: esperando e apressando a vinda de Deus. A palavra aqui, apressando, significa ansiar, a mesma que falamos no início sobre Paulo ansiando e desejando ver seus irmãos. Não podemos, de forma alguma, apressar a vinda de Cristo. Nós não podemos fazer isso com o nosso próprio esforço humano. Do tipo, Senhor, vem agora, queremos. Pronto, resolva tudo. Embora alguns estejam querendo isso urgentemente. Vem logo, Senhor, não aguento mais ter que trabalhar amanhã. Senhor, não vem agora não, porque eu quero me casar amanhã. Não, a gente não tem um controle sobre isso. A vinda do Senhor é certa. Eis que venho em breve e venho sem demoras. Ele vem e não tardará. Mas nós podemos ansiar por essa vinda. Era a expectativa dos crentes naquele tempo e é dos nossos corações nessa noite celebrar e ansiar pela vinda como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo, ao terminar um dos capítulos em sua carta, capítulo 4, ele vai dizer: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Ele não diz, olha, vão discutir, vão brigar, vão se degladiar, porque o Senhor já está vindo. Não, tem alguns desocupados que estão agindo assim, estão deixando até de trabalhar, estão dizendo que Cristo já veio. Não, consolem uns aos outros com essas palavras, vivam dessa esperança, com a vinda, o retorno de Cristo, aonde em muitos lugares não é mais se falado sobre isso. Paulo vai dizer que se a nossa esperança é para esse tempo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo tem os seus olhos na vinda de Cristo, mas vendo a sua igreja presente, se alegrando, se contentando que o Senhor está perto, o Senhor está vindo. À medida que cantamos, louvamos aqui nessa noite, que pregamos, que falamos da vinda do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo, creia, Ele está vindo, Ele está marchando em nossa direção, nós também estamos caminhando em direção a Ele. Você crê nisso? Conforte pessoas com palavras, com sua presença, com seu abraço, com seu choro, com a sua alegria, com orações, com amor fraternal. Eu encerro aqui dizendo o seguinte: que nos esforçaremos todos os dias, suportando tudo por causa dos eleitos. Contudo, um dia não será mais sobre a nossa chegada, irmãos. Como essas crianças acabaram de chegar aqui e marcam a sua presença. Não haverá impedimento algum para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode impedir a sua vinda. Ela é certa, ela é segura. Ele vem. E você precisa crer nisso, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A volta dele, a presença dele marca a chegada, não mais nossa, mas de um irmão amoroso e perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chegará e permanecerá para todo sempre. Nós estaremos diante dele para todo sempre, nos enchendo de alegria completa. E a sua expectativa agora, a expectativa que nós temos, volta aqui para Paulo, fechando o enredo dessa pregação e ocupando uma parte significativa no coração de Paulo e no coração dessa igreja. Mas essa mensagem não pode ficar apenas lá atrás. Não pode ter só um lugar significativo no coração do apóstolo Paulo com a vinda de Cristo há tantos anos atrás e aqui agora não existir mais. Se você é um crente verdadeiro em Jesus, você deve continuar com essa expectativa, essa esperança viva no seu coração. E ela deve ocupar um lugar especial na sua vida. Se você crê, se você pode continuar crendo na bendita esperança da volta de Cristo, se coloque de pé para a gente estar orando a esse nosso Deus e encerrar esse tempo. Pai, encerramos nessa noite mais um tempo de culto presente nesse lugar. Mas não encerramos, Senhor, em nossos corações a adoração a Ti, o anseio, o desejo de Te ver cada vez mais diante dos nossos olhos, Senhor.
Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, estar diante da tua igreja naquele grande dia, onde o Senhor virá, onde os céus se abrirão e a gente de fato verá a sua luz, Senhor. O Senhor brilhar diante dos nossos olhos e o Senhor nos buscar para todo sempre. Mas enquanto o Senhor caminha em nossa direção, que a gente possa se lembrar do nosso serviço comunitário como igreja, que a gente possa se lembrar de confortar uns aos outros, consolar e encorajar os nossos irmãos na caminhada cristã. Que a gente possa lembrar que nessa igreja há pessoas ajudando um ao outro, que a gente possa estar a esse exército nessa terra e não se afastar. Que a gente possa estar perto para ser encorajado e encorajar, Senhor. Não só receber, mas também dar daquilo que temos recebido por graça. Muito obrigado pela vida dessa igreja. Continue sustentando a vida dos meus irmãos. E que a gente possa dizer com o apóstolo Paulo: estamos vivos, porque eles permanecem firmes no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essa alegria que eu tenho de ver essa igreja caminhando a passos largos em tua direção, porque eles estão firmados em ti, Senhor. Mais uma vez te agradecemos nessa noite, porque o Senhor nos visita com a presença gloriosa. Nós aguardamos a sua vinda. Essa oração que eu faço em nome de Cristo.